Chegamos à parte final do estudo da lei de improbidade. Nós estamos aqui no procedimento. Na aula anterior, falamos do início do processo de apuração. Nós vimos que a lei de improbidade não tem natureza penal, também não tem natureza civil. Ela tem natureza administrativa, ela é sancionatória, ela não surgiu para fazer fiscalização ou controle de políticas públicas. O seu objetivo, de fato, é impedir o uso indevido do cargo, do emprego, da função, da máquina pública. Daí que existe um procedimento parâmetro que foi indicado pelas modificações atuais com a lei de 2021. Nós falamos na aula passada também do procedimento de indisponibilidade dos bens. Tornar um bem indisponível é garantir que não vai haver utilização indevida de um patrimônio público. Ou então, não vai haver a dispersão do patrimônio privado, o que não vai garantir o pagamento de uma dívida ao erário. Então, torna o bem do particular indisponível para que ele tenha recursos para pagar a dívida futura. Uma vez indisponível, ele não pode vender, alugar, bloquear, emprestar, nada. Então, nós vimos o procedimento e agora vamos dar continuidade com o artigo 18, parte final do estudo desta lei. Diz o artigo 18. A sentença que julgar procedente a ação fundada nos artigos 9 e 10 dessa lei, 9 e 10, 9 é o enriquecimento, uso indevido do cargo para obter vantagem, e o 10 é a violação ao erário, prejuízo ao erário. Não é violação de princípios, é apenas prejuízo ao erário, prejuízo ao poder público. Então, a sentença que julgar procedente uma ação fundada nos artigos 9 e 10 condenará o ressarcimento dos danos e a perda ou reversão dos bens e valores ilicitamente adquiridos, conforme o caso, em favor da pessoa jurídica prejudicada. Daí que é possível, inclusive, fazer um acordo para evitar a ação. O que é que não entra aqui? Prejuízo, violação a princípios. Porque na violação a princípios, nós não vamos ter condenação ao ressarcimento, não tem perda de função. Então, por esse motivo, é que não faz sentido ele incluir aqui no artigo 18. Primeiro parágrafo. Se houver necessidade de liquidação do dano, a pessoa jurídica prejudicada procederá a essa determinação e ao ulterior procedimento para cumprimento da sentença referente ao ressarcimento do patrimônio ou a perda ou reversão de bens. Aqui, somente se houver possibilidade, necessidade de liquidação de dano. Aí ele pode fazer, portanto, a reversão desses valores, se houver necessidade de liquidação do dano. Parágrafo 2º. Caso a pessoa jurídica prejudicada não adote as providências no prazo de 6 meses, caberá ao Ministério Público proceder à respectiva liquidação do dano e ao cumprimento da sentença. O que é a liquidação do dano? É a averiguação de fato do dano com a sua atualização. Então, fica bem claro, se tiver que fazer a liquidação, cabe à pessoa jurídica prejudicada proceder a essa determinação. E se ela não fizer, fica à conta do Ministério Público. Se ela não fizer em até 6 meses, cabe ao Ministério Público proceder à liquidação do dano e dar cumprimento à sentença. Dar cumprimento ao ressarcimento do patrimônio público, a perda ou reversão de bens. Por isso que ele fez previamente aquele bloqueio patrimonial, para que a pessoa, o praticante do ato ilícito, não dilapide o seu patrimônio de modo a prejudicar futuramente o ressarcimento. Parágrafo 3º. Para fins de apuração do valor do ressarcimento, deverão ser descontados os serviços efetivamente prestados. Muito bem. Parágrafo 4º, o juiz poderá autorizar o parcelamento. Isso aqui também é destaque para a questão de prova. Parágrafo 4º. O juiz poderá autorizar o parcelamento em até 48 parcelas mensais do débito resultante da condenação pela prática de improbidade, isso se o réu demonstrar incapacidade financeira de saldá-lo de imediato. A princípio, ele tem que pagar de uma única vez. Essa questão aqui do parcelamento é só se o réu conseguir provar que não tem capacidade. Ele apresenta uma conta bancária, ele apresenta seus rendimentos e prova que não tem condições de pagar de uma única vez. Então, neste caso, é que o juiz poderá admitir o parcelamento em até 48 parcelas mensais, de acordo com a capacidade econômica do réu. Bem importante, então, o parágrafo 4º. Aí vamos para o 18A. A requerimento do réu,
Na fase de cumprimento de sentença, o juiz unificará eventuais sanções aplicadas com outras já impostas em outros processos, tendo em vista a eventual continuidade de ilícito ou a prática de diversas ilicitudes. Então, a pedido do réu, o réu tem que fazer esse requerimento. Na fase já de cumprimento de sentença, o juiz unificará sanções. É interessante essa unificação de sanções. Existem outras sanções que foram aplicadas a ele em outros processos. Lembrando que nós estamos falando aqui da responsabilidade por improbidade, mas nada impede que essa mesma conduta lhe tenha gerado responsabilidade civil, penal, administrativa, ética. Então, ele pode sim somar, tendo em vista o quê? Tendo em vista eventual continuidade de ilícito, isso inclusive em matéria de improbidade, ele já vem praticando continuamente a improbidade, já anteriormente ele soma, respeitando o quê? Primeiro caso. No caso de continuidade de ilícito, o juiz promoverá a maior sanção aplicada. Aqui, se a condenação for por improbidade, ele continuou. O juiz aplica o quê? A maior sanção, aumentada de 1/3, ou a soma das penas, o que for mais benéfico para o réu. Agora, se for prática de novos atos ilícitos pelo mesmo sujeito, aí o juiz soma as sanções. São duas situações diferentes. Se for uma continuidade ou se forem novas ilicitudes, novas práticas de atos ilícitos. Então, duas situações diferentes. Vamos aqui colocar num quadrinho, resumo, para não esquecer, que também é importante. Então, nós estamos aqui falando da possibilidade de que, a requerimento do réu, na fase de cumprimento de sentença, o juiz pode unificar, aqui é a unificação das sanções. É a possibilidade de unificação das sanções. Informações relevantes sobre essa unificação de sanção. Primeira informação é a pedido do réu, né? A pedido do interessado. Ele pode pedir ao juiz referida unificação. Então, sempre a requerimento do réu e na fase de cumprimento de sentença. A requerimento do réu. É em qualquer momento? Não. Somente na fase de cumprimento de sentença. A requerimento do réu. Na fase de cumprimento de sentença, é possível, sim, o juiz unificar eventuais sanções aplicadas. Então, realizada pelo juiz. É a pedido do réu, mas será realizada pelo juiz. Afinal, é um procedimento judicial. Ele somar com outras já impostas em outros processos, tendo em vista que a eventual continuidade do ilícito ou a prática de condutas diversas. Agora, quais são as situações? Se for continuidade do ilícito, é uma situação. Continuidade do ilícito é uma situação. Diferente se for caso de prática de novos ilícitos. Prática de novos ilícitos. Então, vamos fazer aqui o comparativo do que vai acontecer. Se for continuidade do ilícito, o juiz promoverá a maior sanção aplicada, aumentada de 1/3. Ele aplicará a maior sanção. Ele vai unificar adotando a maior sanção aplicada e aumentada de 1/3 ou a soma das penas, o que for mais benéfico. Aumentada de 1/3 ou soma das penas, levando em consideração o quê? O que for mais benéfico. Mais benéfico. Isso em caso de continuidade do ilícito. E se for prática de novos ilícitos? No caso de prática de novos ilícitos pelo mesmo sujeito, o juiz somará as sanções. Se for um novo ilícito, ele apenas somará as sanções. Apenas um somatório das sanções. Tá bem? É importante observar
que as sanções de suspensão de direitos e de proibição de contratar ou receber incentivo fiscal ou creditício com o poder público observarão o limite máximo de 20 anos. Por quê? Porque são tantas sanções que no que ele vai somar eu fico pensando, e aquela proibição de contratar com o poder público vai até quanto? Eu aprendi que no enriquecimento ilícito ela vai até 14 anos, no prejuízo ao erário ela vai até 12 anos. Só que aqui nós estamos falando de unificação das sanções. Foram muitas as sanções aplicadas, algumas sucessivas, continuidade, outra prática de novos atos ilícitos. Então, não ultrapasse em nenhuma circunstância 20 anos, tá bem? Portanto, grava essa telinha aqui que nós colocamos para vocês. A unificação das sanções é possível sim, é uma medida que é costumeiramente adotada pelo juiz, mas é a pedido do réu e não é em qualquer momento, é somente na fase de cumprimento de sentença. E ela vai variar se tratar de uma continuidade de ilícito ou da prática de novos atos ilícitos. Então, anota tudo que está aqui no quadro e vamos finalizar aqui com os nossos artigos. O parágrafo único, já comentei com vocês, as sanções de suspensão dos direitos políticos e de proibição de contratar com o poder público não pode ultrapassar o limite de 20 anos. Por mais que eu esteja somando sanções, não pode ultrapassar 20 anos. Eu vou destacar isso aqui. Eu quero chamar a atenção desse parágrafo único para vocês. Carinha de prova. Destaca aí o parágrafo único do artigo 18A. E com isso, fechamos o procedimento. Olha que é um procedimento bem extenso, diferenciado, a presença do Ministério Público tornou-se cada vez mais imprescindível, cada vez mais dinâmica e necessária. Vimos aqui a possibilidade de fazer acordos, de amenizar as sanções, pois agora nós vamos conversar sobre as disposições penais, porque eu já entendi que a lei de improbidade não tem natureza penal ou civil, ela tem natureza administrativa, mas dela vão decorrer, sim, situações criminais. Então, são as disposições penais que me aparecem no artigo 19, que diz: constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente ou terceiro beneficiado, quando o autor da denúncia sabe que ele é inocente. Está aqui um crime. Eu tenho ciência de que ele é inocente, mas ainda assim eu represento para prejudicá-lo. Isso é um crime. Então, olha o crime que decorre da lei de improbidade. Fazer uma representação falsa. Tenho ciência de que ele é inocente e ainda assim vou fazer uma representação falsa. Constitui, portanto, crime. Qual é a pena? Detenção de 6 a 10 meses e multa. Além do que, ele ainda poderá ser condenado a indenizá-lo por dano moral, material, à imagem. Vamos lá para o artigo. Então, esse é o crime. A disposição penal que me aparece aqui, o crime que decorre da lei de improbidade administrativa, é o crime de falsa representação quando ele tinha ciência de que a pessoa era inocente. Artigo 20. A perda da função e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória, também importantíssimo. Vem cá. Olha como esse artigo 20 é importante. Você volta lá para o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, e aprende quais as medidas cautelares aplicadas ao improbo mesmo antes da lei ser criada. 4 medidas. É o super irresponsável. Você aprende isso aqui mesmo antes da lei ser criada. É a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens. Nós falamos bastante sobre indisponibilidade, inclusive na aula passada. E a indisponibilidade é imprescindível para garantir que ele vai ter patrimônio e efetivar o ressarcimento ao erário. Pronto, essas são as medidas. Diante dessas medidas aqui, olha só o que foi que nós aprendemos. Nós aprendemos que a perda da função pública, assim como também a suspensão dos direitos políticos, elas só poderão ocorrer após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Fica muito, após o trânsito em julgado dessa decisão, fica muito claro então, só podem ocorrer após o trânsito em julgado.
da sentença condenatória. Então, coloca assim, somente após o trânsito em julgado. Antes disso, o que é que pode acontecer? Os bens podem ser indisponíveis, poderão ficar bloqueados para garantir um eventual ressarcimento ao erário. Mas perda da função pública e suspensão dos direitos políticos só vão se efetivar de fato após o trânsito em julgado da sentença condenatória. E mais, a autoridade judicial competente poderá ainda determinar o afastamento do agente do exercício do cargo, do emprego ou da função, sem prejuízo da remuneração, quando ele entender que a medida é necessária à instrução processual, para evitar ilícitos novos. E esse afastamento será de até 90 dias. Então, destaque aqui apenas para essas duas sanções que têm origem lá na Constituição Federal e que hoje estão na lei de improbidade. Suspensão e perda de função somente após o trânsito em julgado. E o afastamento, como eu falei para vocês, até 90 dias prorrogável pelo mesmo período. A aplicação das sanções independe, muito importante o item 1, da efetiva ocorrência de dano patrimonial. Olha, já teve a tentativa de causar o dano, já é improbo. Eu não preciso provar o dano que o poder público teve para punir o improbo. A mera tentativa já gera improbidade. Então, existe tentativa na improbidade. Existe tentativa na improbidade. Tá bem? Dois, da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal de Contas. Então, vai ter a condenação independente do dano comprovado ou da aprovação ou rejeição de contas. Houve sim a tentativa, a intenção de causar o dano. Isso é mais do que suficiente, mais do que satisfatório para configurar a improbidade, tá bom? No mais, o parágrafo 3º ainda diz que as sentenças civis e penais produzirão efeitos em relação à ação de improbidade quando concluírem pela inexistência da conduta ou negativa de autoria. Nós aprendemos que as responsabilidades são independentes, que, regra geral, a absolvição em uma esfera não gera absolvição nas demais, não é isso? Mas aí não tem aquela exceção do FINA, fato inexistente e negativa de autoria. É exatamente o que nós temos aqui no parágrafo 3º. As sentenças civis e penais produzirão efeito em relação à improbidade, quando concluírem pela inexistência da conduta ou negativa de autoria. É o FINA. É o fato inexistente ou a negativa de autoria. Tá bem? Então, produzem efeito em relação à ação de improbidade. Portanto, ele foi condenado por improbidade, mas lá no penal ele foi absolvido por esses motivos, absolve também a improbidade. Regra geral, a absolvição em uma esfera não gera absolvição nas demais, mas está aqui uma exceção. Esse parágrafo 3º configura-se como exceção. Aí continuamos, vamos lá para o 22. Para apurar qualquer ilícito previsto na lei, o Ministério Público de ofício ou a requerimento da autoridade ou mediante representação poderá instaurar um inquérito civil ou um procedimento investigativo e requisitar instauração de inquérito policial. Nós aqui estamos falando da lei de improbidade, da conduta de improbidade administrativa, mas sabemos que a mesma conduta irregular pode gerar inúmeras responsabilidades, inclusive a penal. Então, se o MP constatar que há um ilícito penal, encaminha para a apuração dos fatos na esfera penal. E assim, fechamos essa parte e vamos lá para a prescrição. Fechamos aqui as disposições penais. Vimos que a improbidade não tem natureza penal, porém, do ato de improbidade administrativa podem decorrer, sim, condições penais. Para encerrar a lei, vou falar apenas da prescrição, que merece atenção porque a mudança também foi bastante significativa em relação à prescrição. O que é que nós temos no artigo 23? Ele diz, artigo 23, a ação para aplicação das sanções previstas nessa lei, ela prescreve em 8 anos. Prescreve em 8 anos, contados a partir da ocorrência do fato ou em caso de infrações permanentes do dia em que cessou a permanência,
Por que eu peço destaque para esse detalhe? Porque não era prazo de 8 anos. Na verdade, nós tínhamos um prazo aqui de 5 anos, mas era de outra forma. Era assim, 5 anos era o prazo prescricional da improbidade, contado a partir do momento em que a autoridade toma ciência do fato. Ou seja, sei lá quando começava a contar. Agora o prazo aumentou para 8. Aí você pensa, ficou péssimo para o improbo. Que nada, foi bom. Por quê? Porque é 8 anos contados a partir da ocorrência do fato. Então, ocorreu o fato, já começa a contar os 8 anos. Na ótica anterior da lei, era 5 anos. Ou seja, era mais curto para prescrever, para não punir o infrator. Porém, era contado a partir do momento que a autoridade tomava ciência. Olha lá, muitas vezes, digamos que era um prefeito que passava 8 anos, um secretário que passava 8 anos no cargo. Quando ele saía, é que a autoridade ia tomar ciência e 5 anos depois é que começar, que era até 5 anos para apurar. A partir da ciência, quando ele saía. Hoje em dia não é da ocorrência. Então o secretário pratica a improbidade no primeiro mês de trabalho. Passa 8 anos no governo, já acabou a prescrição, já acabou o prazo para ajuizar a ação, prescreveu, simplesmente não tem mais como puni-lo. Então foi melhor. Antes era 5 anos a contar do momento que a autoridade tomava ciência, agora é 8 anos, mas é da ocorrência do fato. Também bem importante isso aqui. A instauração do inquérito civil ou do PAD para apuração do ilícito suspende o curso processual, claro, no prazo de 180 dias corridos. O inquérito para apuração será concluído em 365 dias corridos, prorrogável uma única vez. É muito extenso mesmo esse prazo, 2 anos. Encerrado o prazo, deverá ser proposta a ação no prazo de 30 dias, se não for caso de arquivamento do inquérito civil. Essa prescrição é interrompida? Sim, nas hipóteses convencionais de interrupção. Ajuizamento da ação de improbidade, publicação da sentença condenatória, publicação de decisão ou acórdão e de decisão do STJ, além do STF, tá? Suspende sim, é possível. O 23A é dever do poder público oferecer contínua capacitação aos agentes e, por fim, o 23C diz que os atos que ensejam enriquecimento, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbarateamento, dilapidação serão responsabilizados nos termos da Lei 9.096. Ele está falando de fundação. Por que a fundação vai ter esse diferencial? Porque a fundação, ou partidos políticos, eles têm caráter social. Então, por esse motivo, além da aplicabilidade desta lei, utiliza-se também aspectos contidos na Lei 9.096. Ou seja, apenas um adendo aqui acerca da prescrição. E com isso, encerramos o estudo da lei. O que eu tenho para dizer para vocês sobre esta lei? Muito importante, fundamento constitucional, mas sofreu muitas alterações em 2021. A Lei 14.230 de 2021 praticamente revirou de cabeça para baixo a antiga lei de improbidade. Para o bem ou para o mal, depende. Se analisarmos bem friamente, as mudanças foram muito positivas para o improbo. Afinal, mexeu com o prazo de prescrição favorecendo, mexeu com as modalidades diminuindo as condutas de atos violatórios a princípios, tornando-as muito específicas, retirou qualquer possibilidade de improbidade por culpa. Então, termina que as modificações, elas tornaram, sim, a lei menos efetiva no que se refere à garantia da punição do improbo. Mas, de todo modo, modernizaram a lei, colocaram o Ministério Público num papel muito relevante de apuração dos fatos, deixando bem claro uma dúvida que existia anteriormente, se era uma lei penal ou não, não é. É uma lei de natureza administrativa, embora toda a sua tramitação se dê no âmbito judicial. A sentença é judicial, cabe recurso como qualquer outra sentença proferida por um juiz. Portanto, lado positivo e lado negativo das modificações advindas da lei de 2021. E tenha certeza, lei de improbidade administrativa é tema corriqueiro, frequente e vai ser cobrado na sua prova, tá bom? Muitíssimo obrigada e até mais.